Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença da Eliane Bailão aqui, que vai nos falar sobre o tema que estaria no quadro. Não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Mas antes da gente passar a palavra para ela, como sempre fazemos, nós vamos ler um trecho da obra Vinha de Luz, um capítulo, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 120, intitulado Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Paulo, essa carta de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 17. E Emmanuel então nos explica essa página da seguinte maneira: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relevam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus de pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro de otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e cordeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do desejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições, o imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos, para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Bom, Emmanuel deixa bem claro nesse ensino de Paulo aos Romanos, na sua epístola, e que nos coloca na condição de herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Como ele fala aqui, autores, junto com Deus, coautores junto com Jesus. Herdeiros, consequentemente, também das lições do Evangelho de Jesus. E aí, Emmanuel nos coloca: por que Deus tem tanta misericórdia conosco, se eles estão falíveis, se eles estão sempre errando, se eles estão sempre apegados ainda aos nossos vícios do passado, que temos tanta dificuldade de compreender as coisas divinas e nos colocar numa posição verdadeiramente de herdeiros de Deus. Mas exatamente pelo amor que Deus tem por todos nós, porque Ele, afinal de contas, é Pai. O Pai ama aos seus filhos. E desde o momento que Ele nos criou simples e ignorantes, naturalmente, Ele sabia que muitos de nós nos desviaríamos bastante do caminho reto. E que, consequentemente, para que voltássemos, era necessário que nós passássemos algumas provações, algumas expiações, algum tipo de sofrimento. Nós temos duas opções na vida, A gente costuma dizer, nós espíritos, ou vão pelo amor ou vão pela dor. Então, alguns de nós escolhemos ir pelo amor. É o caminho mais fácil, o caminho da mudança, da compreensão, da fraternidade, da prática do bem, tema inclusive da manhã de hoje, Porque não adianta apenas não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, Deus exatamente entende isso. Nós somos esses seres falíveis, até porque, como Ele nos criou, Ele sabe de tudo, mas Ele sempre dá outras oportunidades. Então, é isso que Emmanuel quer deixar bem claro aqui. Nós nunca nos esqueçamos de que nós somos herdeiros dele.
Mas para que nós possamos realmente sair de todos esses sofrimentos, dessas situações, é preciso que nós nos melhoremos, quanto antes, o mais rápido possível. E não adianta, com toda sinceridade, nos perdoe a franqueza também, eu frequento sempre há 30, 40 anos, isso não mudou nada, não mudou muito pouco. Eu frequento a igreja há 50 anos, eu dou o dízimo lá, eu ajudo nos trabalhos da igreja, né, nas suas várias atividades que a igreja católica tem. Eu sou protestante, eu estou salvo para o céu. Nunca disso é verdade, se você não mudar, se você não se melhorar, se você não realmente enxergar que nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. Então essa é a página da manhã de hoje, né? E nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa manhã de domingo. Pedir aos nossos amigos espirituais, sobretudo o amigo da nossa irmã Eliane, que possa inspirá-la na manhã de hoje, para esse tema tão interessante que ela irá nos trazer, e que nós possamos, com uma página, sermos herdeiros verdadeiros de todas essas mensagens que vêm do alto a benefício de nós mesmos. Nossa Mãe Maria Santíssima, nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso Senhor. Com essa prece, nós pedimos permissão ao alto, a figura maior do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, para darmos por abertos os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E conforme nós já anunciamos, então hoje aparece para cá o Ricardo da Helena. Isso aí, só falando. Esse aqui tem. Achei que pagar aqui. Foi? Acho que não. Fica melhor na gravação. Bom dia. Com paz, o Mestre Jesus possa estar em nossos corações. O Robinson já falou o tema, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Primeiro vamos conceituar o que é uma coisa e o que é outra, né? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que bem é uma coisa e o mal é outra, a gente vai ter que entender isso para a gente poder entrar na concepção espírita. Lá no dicionário, o bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Condições de equilíbrio, né? Manutenção, progresso. Então a gente está entendendo que o bem é uma coisa boa, para que a gente possa estar feliz, né? Não sentindo dificuldades. Então esse é o bem. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. O mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para dano ou ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo para a felicidade e o bem-estar físico ou moral. Então, vamos pensar assim, que tudo aquilo que eu fizer que prejudica alguém, na verdade, quando a gente fala assim que a gente prejudica alguém, ou quando a gente diz assim, eu faço algo que prejudica apenas a mim, nem sempre isso é verdade. Porque, na verdade, quando a gente se prejudica, e se a gente estiver com outras pessoas ao nosso redor, ou pessoas que dependam de nós, o que faz parte do coletivo, acaba respingando o outro. Um exemplo bobinho. O vício do álcool não é complicado? Das drogas não é complicado? Então não é só um só, né? Então, nem sempre. Às vezes a gente fala assim, eu faço isso, mas estou prejudicando a mim mesmo. Nem sempre. A gente tem que pensar bastante nisso. Então, vamos entender
que pode, é nocivo, o mal é nocivo para a felicidade, o bem-estar físico e moral. Físico a gente sabe, quando a gente come demais, a gente sabe que atrapalha a vida, né? Então, devagar nas etapas. Só que a gente tem um outro conceito também do bem, né? Quando a gente vai ver lá no dicionário, eles têm um significado em si, depois eles falam do significado dentro da ética, dentro do contexto da ética. E aí ele vai dizer assim, é o conjunto dos princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento moral que dos indivíduos quer da comunidade, ou dos indivíduos ou da própria comunidade. Então é o conjunto de princípios fundamentais, desenvolvimento, aperfeiçoamento moral. Não vai entrar na questão da moral em si, não. Significado da moral em si, não. Mas a gente sabe que a moral é tudo aquilo que a gente tem que fazer correto. Mas seguindo, quando a gente fala dessa moral, a gente vai falar da moral cristã, é lógico, né? Porque é o que a gente está discutindo aqui. Por que o bem está relacionado com a moral? Não são os moralistas que a gente está falando, não. O Roberto falou muito bem na página. Às vezes a gente fala por 300 anos aqui na casa, ou que a gente tem religiões diversas, né? Depois a gente vai fazer essa pergunta. Por que será que o bem está relacionado com a moral? Essa é uma pergunta lá do Kardecão, tá? Na questão 629, do Livro dos Espíritos, né, Kardec faz essa pergunta, e aí ele diz o seguinte: a moral é regra do bem proceder, né? Isto é, a gente tem que distinguir o bem do mal. A gente consegue fazer isso? A gente até consegue, às vezes a gente não sabe fazer a escolha depois, né? Porque o conhecimento a gente às vezes até tem. Às vezes até tem. A gente não sabe às vezes fazer a escolha. Funda-se na observância da lei de Deus. Todos têm conhecimento da lei de Deus? O que vocês acham, gente? Eu queria que o pessoal participasse, porque isso aqui é para raciocinar. Será que todo mundo tem conhecimento da lei de Deus? Será que a lei de Deus conseguiu chegar a todos? Elas conseguem chegar a todas as pessoas? O que vocês acham? São questões do Livro dos Espíritos também. Todos têm acesso à lei, mas nem todos conseguem compreender. A gente vê isso muito fácil. Mais para frente a gente vai ver isso muito fácil. Quanta coisa a gente já sabe, que a gente já leu, né? Não adianta eu falar que eu sou espírita e às vezes eu não vivencio N coisas, né, que o espiritismo me orienta a fazer. Por quê? Porque eu ainda tenho as minhas mazelas, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu ainda tenho meu orgulho muito exacerbado, tenho minha vaidade, né? Por conta disso. Mas que todos sempre terão acesso ao conhecimento da lei de Deus, sim. Aí a gente vai pensar assim, mas aqueles que estavam lá para trás, que nunca ouviram falar. Mas aí a gente vai perguntar, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas tem indivíduo que ainda não tem isso, não desenvolveu. Por quê? Aí se justifica onde? Em processos reencarnatórios. A cada encarnação a gente vai aprendendo uma coisa a mais, né? Vai despertando para isso aí. Porque se todos nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, é porque nós vamos chegar a um patamar um dia de estarmos junto com Deus e co-criando, quem sabe, aí planetinhos. Olha que beleza. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Quando ele está falando de todos, é porque ele entende que ele precisa se amar e amar o outro, que é irmão, que também é filho de Deus. Então, esse homem aí que ele está falando, ele tem que falar, ele tem que fazer o bem para todos, porque aí sim ele vai cumprir a lei de Deus. Será que a gente já consegue fazer isso? A gente vai falar, ainda não, que a gente está no planetinha, a gente está no planetinha assim, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sempre com essa, né,
com essa posição, a gente tem que sair dessa posição. O planetinha tem que sair dessa posição em algum momento. Ele tem que correr na frente para poder resolver isso. Então ele está dizendo que a moral, então, ela é a regra do bem proceder. Então o bem, ele realmente está ali, ó, no aperfeiçoamento moral dos indivíduos. Né? Saber o quê? Distinguir o que é bem e o que é mal. Conseguimos fazer isso? Conseguimos, porque a gente pode observar que a gente começa a desenvolver muito mais rápido, né? Conseguimos desenvolver muito mais rápido a inteligência. Observem bem isso. Quando a gente estuda, quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue separar uma coisa da outra. É como se eu entendesse que eu não posso colocar uma água quente num plástico. Não tem esse conhecimento? Então não vou colocar, porque se eu colocar vai o quê? Vai derreter. É mais ou menos isso aí. Então se eu já tenho um certo conhecimento, o trabalho que eu tenho que ter é saber fazer a melhor escolha entre uma coisa e outra. É isso aí mesmo, não tem jeito, né? Se eu estou num grupo, todo mundo falando mal um do outro lá, dando aquela confusão, eu tenho que saber qual a posição que eu tenho que ficar ali, se eu já tenho conhecimento. Ou eu paro a conversa, ou eu resolvo a situação, mas eu tenho que me posicionar no certo. Que aí é a questão do bem e da moral. É mais ou menos assim. A virtude, aí está lá no Evangelho, no capítulo 17, né, sede perfeitos. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, antes do item 8, a gente vai ver lá, acho que no item 3, se me falha a memória, a gente tem lá as regras do homem de bem. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que desenvolver, que aí o Evangelho deixa bem claro. Isso daí é algumas coisas que vocês precisam desenvolver para ser homem de bem, para caminhar para isso aí. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem de bem. É que esse comentário, ele acaba repetindo as mesmas coisas que está lá no item 3. Se não me falha a memória, no item 3 mesmo. Tem uma frase do José Saramago que eu acho muito interessante, que aí eu gostaria que vocês falassem, porque a gente tem que falar. Às vezes eu estou falando muito bobagem, não tem que falar, gente. O espírita tem que discutir, como diz o outro, né? Debater as coisas. Como podem homens sem Deus serem bons? Né? Perguntaram para o Saramago. E ele respondeu: como podem homens com Deus serem tão maus? Verdade esse bilhete? É assim que as crianças falam, né? É verdade esse bilhete? Total. O que vocês acham que é verdade? O Espiritismo, gente, ele nos ensina, faz a gente buscar conhecimentos para a gente poder melhor viver na sociedade. Quando Jesus fala aí de pregar, ele está dizendo para a gente levar a boa nova para que a gente possa sair de uma situação de ansiedade, de conflito, de sofrimento. Porque como herdeiros de Deus, né, quando ele fala assim, vocês Deus, essas coisas todas, a gente tem que buscar esse caminho. Então o que isso tem a ver? O que isso tudo tem a ver com eu, Eliane, comigo mesmo, e eu, Eliane, no coletivo, com a sociedade? Por que será que isso daí existe? Olha o que ele fala para nós. Será que realmente homens sem Deus fazem tantas coisas boas? Vocês têm exemplo disso? De ateus que são muito bons. Eu conheço um monte de gente também. Conheço muita gente. A gente não acredita em nada, acha que morreu, acabou, pagou, uma chaminha que foi, mas que vive a vida até para servir os outros mesmo. Tem uns que não acreditam em Deus, mas acreditam em alguma energia superior. Não, os agnósticos, né? Tudo, mas também não debate, não se aprofunda, mas faz caridade, vive direitinho. E conheço os pregadores que estão gritando aí na praça, abrindo a Bíblia e fazendo, tocando dinheiro e comprando apartamento não de irmão com dinheiro doado de pessoas muito pobres.
É chato falar isso, mas isso é verdade. A gente tem que começar a tirar essas coisas ruins. E não é só as outras religiões, não. Porque a questão das dificuldades morais estão em todos nós, indiferente das instituições que a gente frequenta. Né? Quando ele diz isso, é muito bom refletir. Né? É bom refletir nisso aqui que fala, porque como homens, né? Como podem homens com Deus, religiosos, a gente vê isso na história. Quando a gente vai estudar a história, a gente vê isso. Quantos e quantos homens levantando bandeiras do Cristo, entre aspas, não sei o que Cristo é. Quer dizer, de repente eu estava lá no meio do rolo, né? A gente não sabe. Né? De repente estávamos, de repente não estávamos. E de repente a gente era o quê? Aqueles que não se envolviam. Então tem um monte de situações na história que nos revelam que quantas vezes entramos em guerras, falando coisas, persuadimos pessoas, tiramos dinheiro de pessoas, em detrimento de um nomezinho lá que a gente colocou, né? Porque é Jesus. Né? Jesus, coitado. Coitado nada, porque Jesus está bem, né? Como diz o outro. Mas você imagina quantos de nós ainda, mesmo com Deus, esse Deus que está falando dessas relações que a gente tem religiosas, e a gente ainda faz um monte de, né? Um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. E tem um monte de pessoas aí que a gente sabe na humanidade inteira, que às vezes nem vivenciam uma religião em si, não se preocupam com isso, mas se preocupam com o próximo. Porque é lógico que ele entende que se o meu redor tiver uma estrutura, um equilíbrio, né, tudo bem, é menos sofrimento para a humanidade. Quando Emmanuel, essa turma toda, André Luiz, Kardec, fala de família, que é a célula menor, que é onde nós precisamos trabalhar, respeitando cada um do seu lar, porque é difícil, porque cada um é um realmente. Quando ele nos diz isso, o que ele está querendo dizer? Isso aí vai crescendo. Então, se eu me preocupo com a questão da educação do lar, né, com a minha educação quanto espírito, as coisas vão melhorando. Tudo isso que a gente vê na sociedade, né, quando a família descamba, a sociedade fica doente. Pode observar que a maioria das coisas elas está implicadas na educação. Essa ganância que a gente vê por aí. Realmente tem muitos homens de Deus aí que persuadem. E nós fazemos isso. A gente cria historinhas, né? Eu escuto coisas que vocês não têm noção, de espírita, falando das questões de comportamento, porque a gente esquece muito de acolher e a gente lembra muito de julgar. Todo mundo que adentra a casa espírita, ela tem uma história. Eu assisto muita série turca e eu acho uma fala dos turcos muito interessante. Quando eles brigam e voltam, fazem as pazes, eles falam uma coisa muito interessante, o muçulmano fala uma coisa muito interessante, que fique no passado. Ficou lá no passado. Porque a gente não mata o homem velho, né? Os espíritos têm essa mania de falar, tem que matar o homem velho. Não dá, gente. O homem velho faz parte de todo o processo. Nós temos que tirar os vícios daquele homem que não tinha consciência e que não mudou o seu comportamento dentro das leis divinas. Então, que fique no passado. Então, a gente, quando chega, a gente tem que acolher. Ninguém está dizendo para todo mundo achar bonito que o outro de errado fez, não é isso não. Mas acolher. Porque todo mundo está no processo evolutivo. Essa que é a verdade. Então, tem muito homens que está muito falando aí, mas vivencia muito pouco Deus. E viver essa moral cristã é se esforçar. É como diz Leon Denis, vontade. E isso é difícil a beça.
Não tem dia que a gente está igual cachorro, nervoso, não é assim? Aí esse dia a gente tem que parar. Para, faz prece, raciocina, escuta uma música, procura um jeito de sair da crise de raiva, como diz. E assim a gente vai vivendo. Mas infelizmente, o conhecimento, ele nos auxilia muito a distinguir uma coisa de outra, né, o bem e o mal, mas isso não nos garante que a gente vai ser pessoas melhores se a gente não se esforçar e não fazer o que a gente tem que fazer. E aí entra a questão do pensamento, das atitudes, de ajudar o próximo realmente, se envolver com as questões sociais, do seu bairro, da sua comunidade, da sua casa, principalmente a casa, do lar, né? Vou pular essa, depois eu mostro. Por que existe um mal no mundo ainda? Deus não podia fazer todo mundo perfeitinho? Ia ser ótimo, né? Mas não ia ter mérito. O mal é necessário? Tem gente que fala assim, o mal é necessário. A gente fala isso, né? A gente fala isso. Diz que a dor também é necessária. Não, gente. Não necessariamente. Por quê? Porque se eu faço uma melhor escolha, agora se eu tenho a questão da expiação ou da aprovação, porque a aprovação é para eu já testar o que eu já tenho, tudo bem, né? Eu posso até sentir aquele mal, aquela situação, mas eu vou sair bem daquela situação ali. Mas o mal é necessário? Porque quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de N questões, a gente fala que isso é necessário para o crescimento. Desculpa, não é. Não é. 500 milhões de coisas que nós estamos passando hoje poderiam ser evitadas. Evitadas, muitas coisas evitadas. Não é assim que a gente fala para a criança assim, ó, antes de comer a fruta, tem que lavar. Aí você não lava, pegou lá, compra lá na feira, todo mundo já passou a mão, chega em casa, come aquele negócio, depois você tem um problema, né, no estômago, alguma coisa, não podia ser evitado? Você está passando pelo mal porque é necessidade ou você está passando mal porque você não evitou? Desculpa, então isso é lógico. Milhões de coisas que nós estamos passando hoje podiam ser evitadas. As grandes guerras poderiam ser evitadas? Poderiam ser evitadas, mas o que fez a gente chegar em momentos assim? A ganância, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É o que acontece. Quando Kardec fala que as duas chagas da humanidade são essas duas coisinhas, realmente é verdade, é lógico. Então, o mal é necessário? Não sei, acho que não. Tem um monte de coisa que tem que ser evitado. Quantas vezes a gente vê assim, e, gente, eu gosto muito de falar de educação por conta disso, ó. Quem trabalha em escola, quem já trabalhou em escola, igual eu já trabalhei, quantas vezes a gente às vezes via o indivíduo pedir socorro, o aluno pedir socorro, para ele crescer em termos de conteúdo na escola, para ele melhorar, até quando indivíduo, como pessoa. E às vezes o pai não deixava o indivíduo crescer. Se um professor dava sanção, o pai vinha, brigava na escola, porque acontece muito isso. Às vezes você não educa o indivíduo, você não dá limite para a criatura, e depois você quer criticar o indivíduo. Se você fizer a sua parte, e se ele não entendeu isso, Livro dos Espíritos de novo. Se ele em algum momento, ele não absorveu, ele não quis absorver, ele não quis escutar, mas ele já está maior, né? Já está com a idade de ser livre, não é problema da mãe, concorda? Agora, enquanto está conosco, que é uma responsabilidade nossa, é nossa. Podia ser evitado um monte de coisa quando a gente educa? Evita um monte de coisa. É mais ou menos por aí. Então, se esse mal é necessário, sei. Aí Kardec vai perguntar lá na 120 assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ó,
todo mundo tem que fazer mal. Às vezes eu escuto palestrante, pessoas falando assim, é porque na vida passada a gente foi tudo isso. Não sei, um trabalho no FBI espiritual, não é a pessoa tem certeza dessas coisas. A gente tem a bênção do esquecimento, graças a Deus. Imagina se a gente pensa que a gente foi. Tem gente que pensa que só foi rei e rainha, né? Fazer o quê? Cada um com a sua ilusão, né? E aí ele responde, aí os Espíritos respondem assim: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Aí, volta lá no Saramago, os homens de Deus, os líderes, eles têm conhecimento? Tem. Agora, aqueles que ainda fazem um monte de lenha e têm conhecimento? Às vezes não. Quantas vezes a gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a gente tem dificuldades de compreender certas coisas. Porque às vezes dentro de nós ainda, a gente ainda não pulou as etapas de virtude, de um monte de coisa. Quantos de nós ainda tem dificuldade do perdão? De perdoar o outro? A gente tem dificuldade de perdoar. E a gente tem um conhecimento. Mas a gente tem que se esforçar. Porque a gente tem que ver no outro o irmão, filho de Deus, como eu também sou filho de Deus. E aí a gente tem que colocar uma palavrinha na vida da gente que chama empatia. Mas não é difícil? É difícil. A gente vai errar desejando mal para essa pessoa, tendo conhecimento. A gente vai errar porque a gente é ignorante ou porque a gente ainda é mal? Porque a gente ainda tem a maldade. Só por isso, né? Então, pela ignorância. Tem pessoas que têm conhecimento? Tem. E são maus. Ainda. Quem coloca a palavra ainda, porque todos nós vamos ser espíritos perfeitos na relatividade do Pai. Os espíritos foram criados, então, simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu não vou entrar aqui, porque a gente tem um parênteses, depois se vocês quiserem, esse capítulo que fala sobre o bem e o mal, que ele está lá na terceira parte. Ele vai falando N situações, ele fala do selvagem, né? Selvagem que ainda se alimenta de carne humana, como é que é isso, como é que não é. É bem interessante o capítulo. Entende? Aqui está dizendo para nós que ele dá o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio faz com que a gente faça escolhas, né? Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Suas peregrinações serão mais longas. Se a gente escolhe o pior caminho, a gente vai sofrer mais, porque a gente não anda mais. A gente vai sofrer porque a gente escolheu o caminho mais difícil. Então, quando a gente fala assim, perdoar é bom porque você se liberta. Amar os inimigos não é você ficar beijando o seu inimigo o tempo inteiro, porque você sabe que ele pode dar uma rasteira. Mas você vai desejar que o seu inimigo sempre progrida, que ele se dê bem, que ele possa viver feliz, que o caminho dele possa ser mais cheio de flores. É assim que funciona. Então é mais fácil. É escolha. Eu escolho apenas criticar e não ajudar em nada? É uma escolha. Eu vou atrasar. Eu estou atrasando. A gente atrasa o tempo inteiro, né? Depois ele diz assim: é preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Ninguém entende que tem que subir se a gente não vê uma montanha diante de nós, né? A gente vai adquirindo experiência. Vamos errar? Muitas vezes. Às vezes por ignorância, sim. Às vezes pelas escolhas. A gente às vezes não supera as nossas questões, né? Principalmente as emocionais. Dá para distinguir o bem do mal? Dá, porque Deus deu inteligência para isso. É lógico que a gente sabe que nos processos encarnatórios a gente vai aprendendo isso cada vez mais. Quanto mais a gente, quando ela falou assim, conheço pessoas que fazem bem e não tem nada a ver com religião, às vezes nem acreditam em Deus. Quando o indivíduo ele se põe
para o outro, ele faz para o outro, ele se desce para o outro, ele está mais próximo do entendimento da lei divina. Então, para isso para ele é mais fácil. Então, ele já não tem necessidade nem mais de ter aquela coisa institucionalizada na vida dele. Porque ele sabe a regra que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que caminhar, como que ele tem que proceder. Jesus nos disse: vede o que gostarias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Questão 632 do Livro dos Espíritos. Deixa eu só falar a questão, qual é a pergunta, porque aí fica mais fácil. Esse capítulo é bem interessante, que é da lei natural. Estando sujeito ao erro, não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Aí, olha só, às vezes eu falo, eu estou achando que eu estou fazendo certo e estou fazendo errado, né? Mas aí não tem como, porque aí você tem que se colocar no lugar do outro, é tal da empatia, colocar no lugar do outro. Peraí, se eu fizer isso, vou prejudicar o fulano? Se eu fizer isso, eu vou machucar o fulano? Eu vou magoar o fulano? De que forma eu tenho que falar isso? Quando a gente tem que falar alguma verdade, chamar a atenção, isso é difícil a beça, né? Isso é bem complicado. Isso é muito complicado. Quando a gente lida com pessoas, às vezes que têm as dificuldades psiquiátricas, né? Seus distúrbios, alguma coisa que a gente não sabe lidar. Eu lembrei agora, foi acho que o Roberto também já foi, a Martinha vai sim, no Instituto Imaculado Coração de Maria, isso o Leno que a gente já foi lá uma vez. Você vai lembrar dessa história. A Maria Fé de Deus, que era uma senhorinha lá, uma freira que cuidava de uma menina, e a menina, elas são todas especiais, todas as meninas, né? Com alguma deficiência intelectiva, física, enfim. E uma menina se batia. Ela se batia de tal forma que ela era uma automutilação. Mas lógico, a menina não tinha aquela consciência ali da inteligência naquela atual encarnação. E aí a Mari falava assim: eu não sei se eu amarro, porque alguns psicólogos mandam amarrar para ela não se machucar de tal forma, ou eu não sei se eu deixo livre, porque acho um absurdo, né, amarrar o outro. Olha, mais ou menos assim, a gente não sabe o que faz às vezes. Então ela disse que quando a menina estava mais calma, aí ela arrumou um caminho. Ela deixava solto. Quando a menina estava um pouco mais agressiva, ela arrumava uma forma de conter. Então, quando a gente acha que está fazendo bem, a gente tem que pensar e colocar no lugar do outro. Eu acho que para a Mari foi muito difícil se colocar no lugar da menina. Né? São coisas mais delicadas. Mas imagina que a gente tem que pensar sempre no outro. Esse pensar no outro, gente, não é se anular. Porque às vezes a gente escuta assim, a mãe sempre pensa no filho, em dar tudo para o filho, em fazer tudo para o filho. Mas até que ponto a gente está dando tudo para o filho, fazer tudo para o filho, se anula, e às vezes o que a gente está fazendo para o filho é não fazer ele viver, ele fazer escolhas. Lógico, a gente vai dar tudo para o filho no sentido de educação, carinho, respeito, comida, né? É tão difícil hoje sustentar uma casa, mas a gente tem que dar para o filho uma das coisas mais importantes, que é a questão moral. Às vezes a gente esquece disso, a gente pensa muito no material, esquece do moral, de ensinar ele melhor viver no mundo. Eu falo muito isso para as meninas lá em casa. Às vezes vocês falam comigo de qualquer jeito. Porque a intimidade deixa. A mãe é complacente. O mundo não é. O mundo não é complacente assim.
Então tem que tomar muito cuidado. Então todas as vezes que saem, eu sempre falo, olha o comportamento. Respeita onde vai. Respeita a cultura do outro. Respeita a forma do outro viver. Porque dessa mesma forma você quer que as pessoas respeitem. Às vezes a gente critica, hoje está tudo muito assim, hoje não pode falar isso, porque é racismo. Ninguém sabe a dor do outro. Então se coloca no lugar do outro. Né? Como dizem as meninas, não tem lugar de fala, fica quieto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então Jesus já deixa bem claro. Se você está com dificuldade de distinguir, para no raciocínio. Peraí, como é que eu gostaria que fizesse comigo? Então eu vou pensar. Antes de falar, é muito bom raciocinar. Raciocina antes de falar que é melhor. E a gente tem dificuldade com isso porque o ímpeto vem quando a gente vê, já falou, né? Há quem não consiga fazer o bem? Gente, pelo amor de Deus. Quem fez o bem hoje aí? Gente, levanta a mão, pelo amor de Deus, porque vocês devem ter acordado, vocês devem ter agradecido a Deus, vocês devem ter feito prece, então vocês fizeram o bem hoje. Desde isso tudo eu cuidei de 12 gatinhos. Aí, fez o bem hoje. Se deu bom dia, aquele bom dia, eu dei bom dia pro Fábio hoje, foi maravilhoso. Ele já tinha lavado a louça de ontem, olha que beleza. O cara fez o bem, mas eu dei o bem para ele, então eu falei bom dia, né? Maridovski, maravilhoso. Isso é bom. Então todos os dias nós temos que fazer o bem. Parar, às vezes, tá almoçando, agradecer a comida, pedir pelo outro. Quando a gente assiste televisão, fazer prece pelo outro. O vizinho pediu alguma coisa, auxiliar o vizinho. Né? O Robinho está falando que vai sair daqui, vai lá visitar o Vinícius. Quer dizer, está fazendo bem. Então todos nós hoje fizemos o bem, tem que botar isso na cabeça. Então todos nós podemos fazer o bem. Seja pequeno. Porque às vezes a gente tem muita preocupação em querer ser um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, essa turma Irmã Dulce, né? Isso não está na nossa missão. A missão primordial nossa é com a família. Esses indivíduos, eles caminham, é igual a questão do talento. Dá 1, dá 2, dá 3, a gente vai multiplicando. A cada vez que a gente desenvolve, as coisas vão chegando até nós. Né? Quantas pessoas, depois que os filhos estão criados, a gente gosta muito de falar isso, né? Os filhos das minhas filhas estão tudo criado, danado. Porque uma está indo embora, os outros estão quase morrendo aqui, mas tudo bem. Não é assim? Quanto mais eles vão, aí a gente tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, a ocupação do tempo. Ocupar o tempo fazendo bem. Então, todo mundo hoje já fez o bem hoje. Até de ter a paciência de vir escutar a Eliana, já é um bem enorme. Vocês ganharam um monte de bônus horas, vai por mim. Eu tenho certeza absoluta. Aí, a questão 643, né, que vai perguntar a respeito disso, né, quem não consiga fazer o bem, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Somente o egoísta. Mas ele pode analisar até esse indivíduo, dependendo de quem ele ama, ele ainda faz o bem para quem só ele ama. Basta que se esteja em relação com outros homens, para se ter ocasião de fazer o bem. A cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Se a gente não estiver cego pelo egoísmo, todo dia a gente faz alguma coisa. Todo dia faz alguma coisa. Você quer ver uma coisa interessante? Um bem bem bobinho dentro de casa? Às vezes a pessoa está lá no quarto, fulano, pega uma água para mim. Tem duas situações. Ou você pega a água e fala assim, aqui a água está fresquinha, toma. Ou então a gente fala se eu sou sua empregada. Esse não sou sua empregada, a gente tem que tirar. Entendeu? Levar a aguinha. Se possível, coloca um limão para, né, dar uma aromatizada no negócio, tá bom. A gente tem que ser mais gentil. Gentileza gera gentileza, é assim que funciona. Depois ele diz assim, fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Não basta não fazer o mal, é necessário que a gente faça o bem.
Não fazer o mal, às vezes, nos coloca numa posição de não fazer nada, de ser indiferente com as questões que ocorrem no mundo, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, né, interna. A gente tem uma casinha aqui. Como proceder sempre de acordo com o bem? Quando comeis em excesso, o que acontece? Faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois o quê? Vocês falam punidos. Essa palavra punido, eu costumo dizer assim, tem umas palavras lá que a gente tem que questionar a caneca, tá, gente? Essa palavra punido não é uma questão do punido. Na verdade, a gente tem a consequência do equívoco. E aí a gente vai ter que se reeducar. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse a voz do basta, evitaria a maior parte dos males da natureza. E aí tem a questão. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Tem gente falando, não mexo com ninguém, não falo com ninguém, estou na minha, não faço nada. E às vezes situações de injustiça, está lá vendo a injustiça, é um injusto também, essa que é a verdade. E aí fica ali, não faço nada. Vem no mundo fazer o quê, meu filho? Passear? Gente, não adianta falar em planeta de regeneração, você não quer mudar. É lida engano, desculpa. É prova de expiação ainda, caminhando para, mas se ficar nesse negócio vai atrasar o processo. E aí os Espíritos dizem, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Às vezes a gente vê coisas e a gente fica calado, não vou me meter, não quero saber. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu até ia falar com a fulana, mas ela é melindrosa, aí acontece um acidente, então fala, com jeitinho, mas fala. Você não saiu da situação, você pelo menos ajudou. Quanta coisa a gente deixa de fazer, né? Porque não quer se envolver com as coisas. E aí o bem realmente é aquela história, né? A gente não consegue ousar por Cristo. E tem que ousar. O mal ele é escandaloso mesmo. A gente não gosta de notícias assim, até agora a gente gosta de notícias. E até agora, com esse advento da internet, né? Tudo que acontece na vida alheia, as pessoas querem saber. Tem 500 milhões de pessoas, né, que ficam no YouTube falando da vida alheia. Da roupa que o fulano foi, aí debocha da roupa do fulano. E a gente gosta, porque a gente compra aqueles produtos todos. Eles são produtos, né? Produtos televisivos. Mas aquilo que nos interessa, aquilo que deveria nos interessar para a gente poder saber o que está certo e o que está errado, a gente não se preocupa. Questões políticas mesmo, não política partidária, questões políticas, das decisões da vida da gente. Os caras estão lá, faz lei assim, faz lei assado, e a gente está nem aí. Porque a gente está pouco preocupado com o coletivo e com a gente mesmo. Olha quanta coisa a gente deixa de fazer. Por que a gente não assiste? Tem 500 milhões de séries, tem de uma pouca. Assiste, debate, discute aquilo. Por que as pessoas ainda estão pensando assim? Por que as pessoas ainda não fazem produções assim? O que está diferente? Por que a gente não reúne grupo, faz quanto lugar aí precisando fazer horta para as pessoas comerem? Ô, gente, que abra a comida de pobre, hoje está R$10, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa que nós precisamos fazer. Quer dizer, deixamos de fazer o bem. E quando a gente deixa de fazer o bem porque estava dentro da nossa possibilidade, o mal já estamos fazendo.
Triste, né? Mas é a realidade. Mas quem falou isso foram os espíritos. Eu acho que, na lógica, eles estão certos. O bem ou o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos, que já está dentro de nós, perdão. O bem ou o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. A gente não faz o bem porque a gente é egoísta. A gente está muito preocupado naquilo que é nosso e pronto, acabou. É essa coisa que a gente tem que matar em nós. A gente não faz o bem ainda por isso. A gente é egoísta. Isso aí está lá no Céu e Inferno. Céu e Inferno é um outro livro bom de ler, gente. Vocês não têm noção, ninguém tem medo do Céu e Inferno. É o melhor livro que tem. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer somente pelo mal que fez, como pelo bem que deveria de fazer na vida terrestre. Quer dizer, a gente sofre porque não faz o mal, né? Quer dizer, a gente não sofre porque a gente poderia ter feito bem e a gente não fez. Aí a gente acha que são os bonitos. Aí a gente acha que quando a gente vai para o centro espírita a gente está livre, liberto. Não está, não. A gente não está livre do processo obsessivo, das enfermeiras, nada disso. A gente não está livre disso. Decorrente do nosso comportamento. Não adianta, né? Eu posso falar que eu nasci em berços. Obrigada. É porque minha irmã mandava a gente ir, então tinha que ir. A obediência funcionou. Né? É uma religião que me aprecia, que me ajuda a ser melhor. Eu falo muito lá em casa para as meninas. Quando eu olho para trás, eu posso citar a música do 14 bits. Minha linda juventude foi página de um livro bom. Que eu vivi a minha juventude, frequentei as universidades, não porque estava dentro do centro, mas eu dancei, eu fui para show, mas dentro do controle. Né? Não deixava de fazer as atividades, estudar. Por quê? Porque o Espiritismo me deu essa condição. Mas eu também fiz as escolhas. A minha mãe sempre falava assim, primeiro a obrigação para depois a devoção, né? A devoção de divertimento. Então eu sempre colocava uma regra para mim. Primeiro eu vou fazer meu trabalho, depois eu posso me divertir, não tem problema nenhum. Hoje a gente vê aí as pessoas tendo dificuldade de acordar cedo, de fazer milhões de coisas. São escolhas. Vai sofrer no sentido de chorar pelo tempo perdido? Vai. Então a gente tem que despertar essas pessoas. O tempo que a gente passa aqui, que é de 9 às 10, é rapidinho. É rapidinho. Né? A gente sai um pouco mais leve, a casa já ajuda, o mundo espiritual já ajuda. Quando a gente adentra aqui, isso daqui já vira, né, o que já é uma escola, mas é um hospital, né? Tem aí a equipe toda do Dr. Bezerra de Menezes, que a gente nem sabe como é que funciona isso direito. Né? A gente tem uma noção, o mundo espiritual está aqui, está nos auxiliando. Às vezes a gente vai tomar o passe ali, a gente vai só completar o tratamento, porque o tratamento já está acontecendo aqui. Às vezes quando a gente senta aqui, vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Determinados lugares onde dá a palestra flui muito melhor quando a assistência nos ajuda. Dependendo do lugar que eu dou palestra, eu sumo, às vezes, certos indivíduos que estão ali prestando atenção, porque isso é que flui. Então, quer dizer, é trabalho sempre em conjunto. Olha como é que a gente está, um atrelado ao outro. Sempre. Sempre. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, então o espírito deve sofrer não somente pelo mal que faz, né? Que fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Então, hoje, ela cuidou dos gatos, fez a prece, agradeceu a Deus, pediu pelo mundo, pediu pelos governantes, pediu por alguém, né? Vai dar assistência, dar visita. Isso é importante. Isso é o bem. A gente não precisa ser perfeito. Como diz Emmanuel, né? Imperfeitos, porém úteis. Tem que ser útil. Não vou entrar nesse daqui, porque vai dar muita discussão, porque ele fala assim, um ambiente no qual o espírito renasceu ou vive influencia a prática do bem.
O ambiente de vício exerce arrastamento irresistível ao homem? São duas questões. Evidentemente que o ambiente auxilia muito o indivíduo a fazer melhores escolhas, ele aprender, né? A gente passar conhecimento, a moral e principalmente o exemplo. Porque não adianta eu falar aqui, chegar na minha casa e fazer tudo ao contrário. Faço algumas coisas que eu faço ainda. Sou chamada às vezes a atenção pelas minhas filhas? Sou chamada a atenção pelas minhas filhas. Chamo a atenção delas em algumas situações? Chamo também. Porque nós estamos crescendo juntos. Aí ele diz assim, arrastamento, sim. Você pode atrapalhar o indivíduo, sim. Irresistível, não. Diferente. Por isso, tomar cuidado com a fala. Por isso, tomar cuidado com os conceitos que a gente fala. Porque a gente fala com o indivíduo, ele acredita às vezes. Ele não tem outro conhecimento. Quantas pessoas, às vezes, fazem uma crítica, até às próprias obras, ou alguma coisa que sai por aí, mas fala porque é papagaio de pirata, porque escutou o outro falar, e não busca a fundo. A gente sabe que isso está acontecendo muito com a tal das fake news, não é assim? Ninguém procura, ninguém pesquisa, ninguém vai estudar. Isso é muito complicado. Então ele está dizendo aqui, a gente pode até arrastar, mas ser irresistível não. Porque a gente pode procurar saber, né? A gente pode procurar saber um monte de coisa. Não porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Não vai dar tempo, né? E aí a gente vai concluir que é necessário fazer o bem em todos os momentos da nossa vida. Não basta não só fazer o mal. Se a gente ainda está evitando fazer o mal, que bom, a gente está indo para o caminho certo. Mas a necessidade de fazer o bem. Como é que a gente faz o bem? A questão da caridade? A questão da caridade. No âmbito moral, perdoar, né? Tolerar lá as deficiências que o outro tem, né? Você ter bondade, né? Indulgência, bondade para com todos, é sempre para com todos. É a resposta do Livro dos Espíritos, para com todos. Mas a gente pode fazer as outras caridades materiais, a gente pode fazer caridade material. E sem se preocupar com o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo para o fulano, mas ele não melhora. Gente, às vezes é difícil. Quando a gente critica o homem lá na rua, sofrendo, porque ele está, né, um morador de condições de rua, é difícil. Quantas vezes é difícil a gente engolir o orgulho, perdoar alguém? É difícil, mas a gente tem que caminhar, a gente tem que ter fé, tem que ter esperança de que a gente vai ser um dia feliz. E aí volta o homem de bem. O homem de bem é aquele que tem fé no futuro, é aquele que faz a caridade sem ver, né, sem se preocupar com o retorno, porque a gente tem muita preocupação com o reconhecimento. Ser reconhecido é bom, ser elogiado é bom. Mas se a gente fosse basear só nisso, no retorno, a gente vai sofrer. É a gente respeitar a religião do outro, né, as doutrinas do outro, porque são contribuições. São contribuições o tempo inteiro, né? Respeitar a questão da sexualidade do outro, que é importante. Cada um é um, cada um escolhe o que quer, que faz o que quer da vida. Tem que respeitar isso é importante. Porque quando nós formos ajudar esse indivíduo, quando a gente precisar desse indivíduo também, a gente vai ver o ser humano. Quando a gente fala da parábola do bom samaritano, uma vez meu irmão, que é evangélico, ele estava falando sobre algumas questões, eu falei assim, olha, se parar só na parábola do bom samaritano, já estava de bom tamanho. Porque quando o samaritano pega aquele caído, ele não sabe quem é aquele caído. O caído não tem identificação. Ele não sabe a história passada do caído. Ele não sabe por que o caído estava caído. Né? A gente sabe que o cara caiu porque ele foi assaltado. Nós sabemos. Mas o samaritano sabia? Não sabia. Então, quando ele recolhe o irmão. Ele não recolhe um indivíduo. E era malquisto por questões, né, das ideias das tribos
serem divergentes nos seus conceitos, então ele era mal visto. Não quer dizer, isso aí não é nada. Mas ele executou a lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo, não se preocupando se aquele próximo tinha um passado ou quem era, mas era próximo. Porque quando a gente faz para o outro, a gente acaba fazendo a felicidade para nós. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa retornar aos nossos lares, entendendo que o bem, ele tem que ser feito em toda parte, né? Pedir a Deus forças para a gente continuar, né? Que os bons espíritos possam sempre atuar, nos dando intuição, né? Lembrar sempre do nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, né? Lembrar de Jesus nos momentos mais difíceis, porque isso que nos fortalece. O mundo vai melhorar quando a gente melhorar. Se a gente não melhora, fica difícil. Não dá para a gente cobrar o que a gente não tem feito, né? Obrigada, tá, Robinson? Nós que agradecemos, Eliane, a sua participação. Posso estar outras vezes aqui com a gente, como você sempre está, sempre disposta a colaborar. E antes da gente encerrar, eu quero colocar para vocês, né, novamente a nossa preocupação da campanha que nós estamos aí das cestas básicas. Eu estava lá na Secretaria, até nós estamos reunidos lá agora, e preocupa um pouquinho porque no dia de hoje nós temos só metade das cestas que a gente precisa distribuir, né? Então a gente pretende dia 18 levar tudo lá na comunidade carente. Então quem puder nos ajudar, quem puder continuar contribuindo, né? Doando algumas cestas básicas ou dinheiro, qualquer coisa que seja, que a gente compra. Então é isso aí, né? E a gente, como já falamos aqui em várias oportunidades, esse mês de janeiro a gente não leva sopa, o pessoal da sopa entra em recesso, então a gente leva mantimentos para suprir a necessidade dessas famílias já. Mas se Deus quiser, todo ano é isso mesmo, dá uma correria na última hora e a gente consegue. Tomara que esse ano não seja diferente, né? Aí ele está falando com relação aos itens que faltam. Não, nós temos 14 cestas completas, faltam a metade, né? Ah, mas eu não vou comprar uma cesta, não tem problema. Quer doar só arroz, quer doar feijão, quer doar óleo, qualquer coisa bem-vinda. Quarta-feira que vem, dia 1º, nós temos a presença da Thaís, lá do Centro Espírita Caminho da Luz, que vai nos falar sobre Cristo e nós. E no outro domingo, nós teremos uma roda de conversa aqui, vai ser um momento diferente. Então estará eu, o Carlão, mais o Felipe, e será inclusive aberta a perguntas, né? E o Felipe, quarta-feira a gente dá maiores detalhes. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que Jesus possa nos amparar a Eliane, todos vocês que estão aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias, e pedir a Ele que nos proteja nesse momento, a todos os nossos familiares, as pessoas que estão internadas, aqueles que estão vivenciando o drama, da falta de emprego, de mantimentos, ou seja, onde haja sofrimento e dor, que as nossas vibrações de paz e de amor possam chegar a todos eles. E aqueles que tiverem necessidade de paz, aguardem o salão, que serão chamados de acordo com o número de passistas. Então vamos encerrar essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda parte na Câmara de Paz. Que assim seja, graças a Deus.